Bom, hora de falar novamente de economia. Chegou a hora da participação da nossa colunista de finanças, Bruna Alemann, que hoje vai falar sobre, digamos, a notícia do dia, né? Felizmente, por uns 5 minutos, mais ou menos, a gente vai parar de falar de Venezuela, Bruna, e tem um acordo, né? União Europeia-Mercosul. Me lembro que no ano passado a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a coisa que mais me interessou de tudo até agora foi que o Tebas falou agora há pouco que vai ficar mais barato o vinho, vai ficar mais barato o chocolate também. Ai, esse comportamento, a Bruna vai me dar bronca logo cedo aqui. Bom dia, Bruna, tudo bem? Tudo bem, vocês? Olha, eu só não vou dar bronca, porque assim, gastar dinheiro para comer é muito bom, né, gente? Para comer e beber, poxa, né? Eu acho que pelo menos é um prazer. A gente trabalha por esse prazer de poder se alimentar. Então, eu vou deixar, não tem problema, tá? Hoje tá liberado. E é sexta-feira ainda por cima, né? Bom, Bruno, o que a gente pode esperar? É claro que tá começando ainda, né? Tem um monte de burocracia para ser resolvida, mas o que a gente pode enxergar no horizonte mais próximo, Bruno, sobre isso? Eu acho que é bacana, assim, até você sabe que eu sempre contextualizo, né? Então eu vou trazer aquela contextualização. Então, o que é esse acordo do Mercosul e da União Europeia? Nada mais é do que o acordo livre de comércio negociado já há mais de 20 anos entre o Mercosul, que une Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a União Europeia, que são 27 países. Na prática, exatamente por conta disso, que seu vinho fica mais barato, vai ficar mais barato ainda se for por esse lado, porque ele vai reduzir tarifas, barreiras comerciais e burocracias, facilitando essa troca de produtos entre esses dois grupos, serviços e investimentos entre os blocos, para facilitar. Nada mais é do que os Estados Unidos, por exemplo, está buscando em relação ao tarifaço e outros mercados, mas o Mercosul e a União Europeia já trabalham com esse lado. Por que esse acordo ele é tão importante e ele pode ser tão benéfico? Porque a gente está falando de dois blocos econômicos super importantes. A União Europeia é um dos maiores mercados consumidores do mundo e o Mercosul é um dos maiores, o grande exportador de alimento, de energia e de commodities. Então, a junção disso beneficia bastante ambos os blocos. O que o Brasil pode ganhar com isso e por que é interessante? A gente vai ter mais acesso ao mercado europeu, levando carne, soja, café, açúcar, celulose, etanol. São produtos muito interessantes que, por exemplo, ontem mesmo saíram os dados da balança comercial dos Estados Unidos e mostraram que o Brasil reduziu um pouco o comércio com os Estados Unidos, mas acabou aumentando em mais de 6% o comércio com a União Europeia. Ou seja, coloca o Brasil dentro de um destaque muito grande, dentro de mercados que ele não estava, o que é muito importante para a riqueza do nosso país. Então, o que a gente precisa ver, o que a União Europeia acaba ganhando com isso? Como se fosse um acesso privilegiado a todas as matérias-primas, tudo que a gente tem. Uma segurança alimentar para um público, né, uma população consumidora muito grande, e também uma redução dessa dependência de todas as outras cadeias, se a gente assim pode dizer, a principal, né, que é, vamos dizer, direta ali com o Brasil, que acaba sendo a China. Agora tem um ponto importante, então assim, tá indo para uma linha da aprovação, eu acho que ontem a gente trouxe viu ali, principalmente a França acabando se opor nisso, porque a França está num momento delicado, ou determinados países que podem ir contra são simplesmente aqueles poucos países europeus que estão tentando tratar da proteção do agronegócio local. Então, a União Europeia, alguns países estão, como a França, está com um discurso que aquilo pode ser ruim. Só que a gente tem que ter um ponto de contrapartida, que é a União Europeia, todos os países da União Europeia, por mais que determinados países tenham um agronegócio local, eles não são suficientes para suprir países de riqueza do agronegócio, como o Brasil ou como a China, que acabam tendo que suprir essa determinada população. Lembrando que a população da União Europeia, ela por si só, ela acaba não crescendo, né? A gente está vendo uma divisão ali, grande parte
da população sendo mais idosa, mas ela está recebendo muitos imigrantes mais novos e está acabando mudando muito, voltando a sua economia. A gente vê a Alemanha, uma das maiores economias, né, um dos principais polos capitalistas. Então, a União Europeia em si, ela está sendo reativada economicamente e a tendência é que tenha cada vez mais. Então, se a gente for por esse cenário de aprovação, pode ser muito interessante para os dois lados. A União Europeia precisando desses acordos para conseguir, inclusive, insumos a um preço relativamente mais barato, e o Brasil tem que aliar a necessidade do Brasil, porque isso acaba sendo uma necessidade, de você não depender, como a gente viu na questão do Telefácil, depender de determinados países. A União Europeia pode, em contrapartida, trazer bastante tecnologia, produtos acabados, industrialização, parte de produtos industriais que a gente não tem pronto, então, e beneficiando o brasileiro, podendo comprar relativamente mais barato, porque isso daí também derruba algumas barreiras comerciais. Então, assim, se eu puder dar a minha opinião, apesar de polêmica, que a gente sabe que cada analista ou cada pessoa tem uma determinada opinião, né, diferente sobre isso, eu acho que pode ser muito interessante. A gente, é como se fosse falar de investimento, você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. O Brasil, como parceria comercial, também não pode ter uma única parceria comercial e ser dependente disso. Isso abre uma porta de talvez um importante mercado que tem um potencial muito maior e a gente ainda representa muito pouco para eles. Bruna, muito interessante essa sua explicação, porque quando aparece uma notícia como essa, né, fica ou muita gente animada ou muita gente preocupada, e também a gente abre o Instagram, as redes sociais, um monte de gente dando pitaco, dando opinião, sem ter exatamente o conhecimento sobre o assunto. Então, é bom deixar esse ponto sublinhado, né? Pode impactar positivamente no nosso dia a dia, olhando para o futuro, na economia do dia a dia mesmo, e até eventualmente para quem está pensando em fazer algum tipo de investimento olhando para o futuro, né? Exatamente. O que a gente precisa aprender, acho que você trouxe um ponto super importante. Essas determinadas decisões, elas são no longo prazo. A gente acaba lidando muito com a emoção da notícia e o que vai responder, o que vai acontecer para mim hoje. Eu acho que as principais brigas, se assim a gente pode dizer, ou como a gente recebe a notícia, é exatamente assim. Mas o que muda na minha vida hoje? Nem sempre precisa mudar hoje. A gente está mudando o nosso país ao longo do tempo. Então, poxa, está acontecendo há 20 anos e agora que está tendo uma revisão porque a gente viu que cada vez é mais importante. E não descartando outros pontos, tá? Eu acho que alguns outros debates, eles são interessantes, mas eles não devem ser pontuados aqui. Aqui a gente precisa entender qual que é o contexto, qual que é a importância, qual que são os impactos, sejam eles positivos ou negativos. Existem outros interesses? Existem, mas muitas vezes quando a gente olha a economia, vamos olhar apenas a economia, o benefício, os prós e os contras relacionados a isso, né? Não trazer questões, por exemplo, políticas ou ideológicas para dentro disso. Aqui nós estamos analisando a economia, e eu acho que isso é o mais importante e é isso que a gente tem que levar em consideração.